Livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, capítulo 1. São 3 capítulos do livro do profeta. Mas vamos ler um pouquinho do capítulo 1. Versículo de número 2. Eis que Yahvé é Deus zeloso, ciumento e vingador. Yahvé, o Senhor, não tolera outros deuses e age com terrível vingador contra todo tipo de idolatria. Em seu furor e indignação, Yahvé executa a sua vingança contra todos os seus adversários. Entretanto, Yahvé demora demais a se irar. É paciente e longânime, mas o seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o que é culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e esgota todos os ribeiros. Baçã e o Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos que nele vivem. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Ele é refúgio em tempo de angústia e de aflição. O Senhor protege todos que nele confiam. No entanto, mediante uma enchente arrasadora, acabará com a grande cidade de Nínive. Expulsará todos os adversários para as trevas. Até aqui. Irmãos, voltar no versículo 3. Entretanto, Yahvé demora demais em se irar. É paciente e longânime. Ele se demora a irar. É paciente e longânimo. Hoje, toda a terra vive diante dessa paciência do Senhor, dessa longanimidade. Toda a terra, inclusive nós, desfrutamos dessa paciência do Senhor. E aqui nesse texto, Naum está profetizando contra a cidade de Nínive. Nós que conhecemos o texto, sabemos que 150 anos mais ou menos antes disso, ele chamou um homem para pregar contra essa cidade. Chamou Jonas e falou: Jonas, profetiza contra Nínive. E nós sabemos que a história diz que Jonas não queria pregar para Nínive, pois sabia que Nínive era um país, capital da Síria, e os assírios eram maus e matavam o povo de Deus. E Jonas não queria que Deus tratasse com essas pessoas. Jonas queria que eles fossem realmente destruídos. Mas Deus, que é longânimo e paciente, queria tratar com eles, queria a conversão da cidade de Nínive e não a destruição, porque o texto mais à frente diz nos evangelhos que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Por isso ele é longânimo e paciente. Ele é paciente conosco nas nossas andanças pelo mundo afora, sempre mandando alguém falar conosco. Vai, volta aos caminhos do Senhor, volta da onde você nunca deveria ter saído. O caminho do Senhor é melhor. Esse vazio que está dentro de você é o Senhor que vai preencher. E essas são as palavras que o Senhor tem mandado nós falar para os que estão lá fora, porque Ele é paciente e longânimo. Só que, como sabemos, Jonas não quis pregar para Nínive e fugiu. Mas naquele momento Deus queria.
Nínive, queria tratar com aquela cidade. E Deus, como o professor brinca, faz com que Jonas seja o primeiro homem a andar de submarino. A baleia, o peixe grande, engole Jonas e o solta na praia, para que vá pregar para Nínive. E Jonas vai e prega, e a cidade se converte. A cidade de Nínive se converte. Mas se a cidade se converteu, por que Naum está falando que vai destruir? Porque o povo se corrompeu. A cidade de Nínive, os assírios tornam-se a fazer as suas maldades, torna-se a sua corrupção, torna-se ao furto, ao roubo, à idolatria. Se afasta do Senhor e torna-se a maltratar o povo de Israel. O reino do norte tinha sido invadido por eles. E então Deus manda o profeta Naum com uma nova pregação para Nínive. Só que dessa vez não é um convertei-vos. Dessa vez não é vem para o Senhor, é para você não tem mais chance. Para você agora, Nínive, é destruição. Como uma enchente destruirei a cidade de Nínive, falou o Senhor. Mas falou antes que ele é longânimo e paciente. Mas a cidade de Nínive não aproveitou e se voltou contra Deus. E isso acontece em paralelo nos dias de hoje. Dessa mesma forma, podemos olhar como nação ou individualmente. O Senhor é longânimo para cada um de nós e paciente em se irar. Mas a ira dele ainda existe. A ira de Deus não foi cancelada. O que substitui a ira de Deus sobre as nossas vidas foi Jesus. Foi Jesus que tomou sobre si as nossas dores e que nos permitiu estar com Deus novamente. Mas só é possível ser feito filho de Deus aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que aceita andar com Jesus e seguir os seus preceitos, os seus caminhos. Sem Ele não é possível ter uma conexão com o Pai. É Jesus quem nos conecta com Deus. Mas, como Nínive, como os assírios e tantos outros, cabe a nós essa escolha. O pastor sempre fala que o Evangelho é uma proposta. Ele propõe a nós seguir esse caminho. E já deixa claro que o fim do caminho oposto é destruição. É uma vida destruída e uma alma no lugar de tormento. E Ele nos traz essa proposta de vida eterna com o Pai. E no primeiro momento Nínive aceitou essa proposta. Quando Jonas pregou para eles, ele falou: tá bom, eu quero isso, todos vamos agora seguir esse Deus. Mas 150 anos, se nós colocarmos que na época cada geração durava mais ou menos 50 anos, 3 gerações foram suficientes para corromper tudo de novo. 3 gerações se perdeu o conhecimento de Deus. Irmãos, e aqui um paralelo. Vamos permitir que as próximas gerações percam esse contato? Permitir que as próximas gerações percam esse conhecimento de quem é Deus? Cabe a nós instruir o Nick, a Valentina no caminho do Senhor, para que não se perca esse temor, esse contato com o Pai, e que continue entendendo que o caminho oposto é perdição. É triste o fim dos que não o seguem, dos que não aceitam andar com o Senhor. Como foi triste imaginar o profeta Naum tornando aquela cidade, olhando com um olhar de misericórdia mesmo, tornando a olhar para aquela cidade e falar: tá, vocês não tem mais jeito, eu tenho que cuidar do povo de Israel, então vou ter que destruir vocês, porque vocês não quiseram, vocês não aceitaram esse caminho. E Nínive foi destruída. Nínive foi destruída. Irmãos,
Essa palavra é uma palavra curta, mas de uma profundidade tremenda. Quando comparamos a nossa realidade, claro que é normal que o mundo seja como Nínive. É normal que o mundo seja como Nínive, porque no mundo jaz o maligno. Mas não é inteligente que nós, que ouvimos essa palavra, aceitamos ser como Nínive. Não é inteligente que nós que escutamos essa palavra aceitamos a corrupção. Não é inteligente que nós que escutamos essa palavra aceitemos idolatria de qualquer tipo que seja. Não é inteligente que nós que escutamos essa palavra sejamos maus, perversos. Não é inteligente porque isso desagrada ao Senhor, não é o fruto do Espírito. E nós somos chamados a viver o fruto do Espírito, viver pelo Espírito. Não é inteligente porque Ele nos instrui e nos ensina. Como o pastor falou ontem, né, sobre os professores que ensinam, falam, eu estou ensinando errado, não é possível, não está aprendendo. A instrução está aí. O caminho final é perdição, a não ser que você se conecte em Jesus o Cristo, aquele que morreu na cruz, que levou os nossos pecados, que levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e as suas pisaduras foram saradas. Mas é necessário estar em Cristo. É necessário, não há outra forma de se achegar a Deus, porque Ele é o caminho, Cristo é o caminho. Não tem outro jeito. Eu posso ser uma pessoa legal, todo mundo gosta de mim, eu faço boas ações, sou caridoso, mas e o Cristo? Eu dou a esmola para o morador de rua, mas e o Cristo? Eu sou gente boa, posso ser a melhor pessoa do mundo, mas sem o Cristo, está perdido. Porque o passaporte para morar no céu não vai ser as boas obras, mas é o Cristo. O passaporte para morar no céu é aceitar Jesus como Salvador e reconhecer que nós, em nós mesmos, não temos condições nenhuma de fazer isso por nós. Não tem como eu me salvar, não tem como você se salvar, Milena. Mas Jesus nos salva. Ele já levou a culpa. Ele já levou a culpa do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já levou a culpa. E é simples, objetivo. Aceita. Aceita essa realidade que sem Jesus não tem jeito. Aceita essa realidade que a vida lá fora pode parecer legal, divertida, mas o fim é perdição. Aceita, entende. E eu vou explicar agora mais uma vez, e para você que está acompanhando online, viver com Cristo não é uma vida triste. Viver com Cristo não é uma vida sem alegria, não é uma vida sem festa. Jesus ia para a festa e ele era um cara legal, senão ele não ia ser convidado para as bodas. Viver com Jesus é ser feliz, é brincar, é se alegrar. Como Davi dançou, é dançar, mas entendendo que é com o Cristo, que é com Ele dentro do barco, que as coisas vão ir bem, que é com Ele que nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Como Nínive recebeu a proposta, nós recebemos todos os dias essa proposta. Você que está em casa, todo dia essa proposta é renovada na sua vida. Todo dia a proposta é renovada para você. E cabe simplesmente aceitar e entender que viver com Cristo não é viver mal, é viver bem. E com uma alegria ainda maior, que é a ciência de que a vida eterna está garantida. Porque tolos somos nós se pensarmos que a nossa vida se resume ao que está nessa terra. Essa terra é passageira e muito rápido passa. Os que vivem muito estão vivendo 80. Os que vivem muito estão vivendo 80. Mas a eternidade não acaba.
e aonde nós queremos passar a nossa eternidade que não acaba. É um convite. Ele nos convida a estar, como canta no Rio, além do Rio Azul, nas ruas de ouro e de cristal, onde tudo é vida, tudo é paz, onde não tem morte, onde não tem choro. É um convite. E nós aceitamos tantos convites para ir para lugares que não nos agregam. Constantemente recebemos convites. E um convite bom desse, às vezes nós pensamos, será? Será que eu aceito um convite desse? Irmão, seja inteligente, seja sábio. Melhor coisa é viver com Jesus. Melhor coisa é viver com Jesus. E Ele nos garante muitas coisas, além disso. Eu não vou porque eu tenho que trabalhar. Ele fala, até se faltar o emprego, Ele vai garantir roupa e comida. Ele garante roupa e comida. E aí nós desesperamos. Tenho que trabalhar, não tenho tempo para Jesus, que eu tenho que trabalhar. Tem uma passagem que diz que um rei foi dar uma festa e ele mandou entregar convites. E nas entregas desses convites, uns falaram: não posso ir à sua festa porque eu comprei uma terra e tenho que ir lá cuidar da minha terra. É uma justificativa muito plausível. A terra é dele, ele tem que cuidar. E aí ele convida outro que está ocupado, e outro que está ocupado, e no fim ninguém quer aparecer na festa daquele homem. E aí ele faz o seguinte: quer saber? Chama todo mundo que você vê no meio da rua, então. Chama todo mundo que você vê, os moradores de rua, chama todo mundo, traz para cá, vamos arrumar eles e eles vão participar da minha mesa. Mas aqueles que eu convidei, que não aceitaram, esses nunca mais vão participar. É forte, é pesado. É um convite. E é o inteligente aquele que aceita o convite. Sempre vamos ter ocupações para fazer. Sempre. Mas um convite para adorar a Deus não pode ser negado. Um convite para ir à igreja não deve ser negado. Porque é bom estar na presença do Senhor. A palavra que vem é uma palavra que nos abençoa. Os louvores enchem nosso coração, nos conectam com o Pai. E nos fins do culto, no decorrer do culto, Ele nos vem com essa proposta. É bom louvar, né? É bom cantar, né? Que tal fazer isso para sempre, na eternidade? Que proposta maravilhosa. E essa é a proposta que nós temos. Assim como Nínive, você, eu, podemos estar nos vendo lá fora com más pessoas, mas o convite está feito, como foi feita a pregação de Jonas: se convertam ao Senhor, aceitem os seus ensinamentos. Inteligente é aquele que aceita, para que não aconteça tempos após que outro venha e diz: para você não tem mais jeito. Mas o Senhor é longânimo, é paciente e tardio em se irar. E é nesse momento que nós estamos, vivendo na bondade e na longanimidade do Senhor, com oportunidades diárias de nos convertermos e voltar aos seus caminhos. Sejamos inteligentes então e aceitemos esse convite. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. As palmas ao Senhor.